que eles estão tentando fazer? Afogar o Lula no início do governo, não deixar o Lula governar para impedir que o Lula tenha o sucesso econômico que lhe dará sustentação política. Um Congresso não vai peitar o Lula. O Rovai disse que não, que o mundo vai acabar. Não vai acabar. O Lula demonstrou isso, fez concessões, obviamente, você faz na política. O Lula tem esse timing. Eu queria comentar aqui o artigo que o Rodrigo publicou na Fórum, né? Ele é colunista aqui da revista Fórum, e ele falou o seguinte, gente, o problema é muito mais grave do que articulação política, o buraco é bem mais fundo, o terceiro governo Lula ocupa um lugar na história do Brasil muito diferente do lugar ocupado pelos 2 primeiros governos. E aí ele fala aqui sobre algumas mudanças que houve, PECs, emendas constitucionais, que deram mais poder ao Congresso. Você acha que hoje a gente está vivendo um semi-presidencialismo no Brasil, Rodrigo? Olha, Sinara e Azenha, eu não tenho dúvida, né? A política, ela se dá em camadas de tempo, né? Em tempos de ritmos distintos, né? Tem esse ritmo mais rápido, né? Que é o ritmo do fato. Então, por exemplo, hoje ninguém mais lembra, ou quase já não lembra, aquele comentário do presidente Lula sobre o Sérgio Moro. Criou uma repercussão, que foi dias atrás, né? Não foi há tanto tempo assim. Porque esse é o tempo rápido. Mas existe um tempo médio e um tempo longo, que é da sobrevivência dos projetos, né? Então, eu estava ouvindo o Rovai falando, quando o Eduardo Cunha derruba a presidenta Dilma, no golpe parlamentar de 2016, o que estava em jogo ali era um certo projeto, né? Que era o projeto de enfraquecer a instituição Presidência da República. Vamos lembrar das acusações formais, né? A Dilma foi acusada de crimes fiscais. Quer dizer, foi questionado ali a competência do Poder Executivo, da instituição Presidência da República, para fazer movimentos econômicos anticíclicos, né? Para induzir o crescimento econômico em momentos de recessão. O que estava em jogo era aquilo, né? E esse sempre foi o grande sonho de parte das elites políticas brasileiras mais comprometidas com o atraso, que é enfraquecer a instituição presidência. Porque eles sabem que, via de regra, a instituição presidência encarna uma certa soberania popular, né? Quer dizer que o voto para presidente, via de regra, eu acho que o governo Bolsonaro foi uma exceção nisso, via de regra, é um voto mais ideologicamente consciente. Eu lembro, Sinara e Azenha, eu era menino ainda, criança, mas eu lembro do meu avô, em 94, dizendo que ia votar no Fernando Henrique Cardoso, porque agora, diz ele, dá para encher o carrinho no supermercado com R$100. Né? É claro que existe um cálculo político aí, que na época, claro que eu não entendia muito bem, mas claro que existe um cálculo político. Ele sentia, na prática, que a inflação estava sob controle, e que o dinheiro rendia mais, e que o Fernando Henrique era a figura que encarnava isso. Né? Porque o voto para presidente ele tem essa natureza. Diferente do voto para deputado, sobretudo, para deputado federal, que é um voto mais paroquial. Né? Você, às vezes, vota porque é um amigo do teu primo, ou porque o pastor da igreja recomendou. Né? É um voto que segue uma outra lógica. Então, sempre foi uma tentativa dessas frações enfraquecer o presidente. Isso começa no golpe parlamentar de 2016. De lá para cá, e é isso que eu tento explorar no meu artigo, a coisa só piorou. De lá para cá veio, vejam só, o teto de gastos. Né? O que foi a lei do teto de gastos, a PEC 95? De dezembro de 2016.
16. A criminalização total e o total constrangimento do poder do presidente em gerir a economia do país. Quer dizer, o presidente é eleito com um certo projeto que ele apresenta para o país durante a sua campanha, e para executar esse projeto ele tem que depender de métricas, no caso do antigo teto de gastos, que era a inflação, de métricas que pertencem a uma realidade sobre a qual ele exerce limitadíssimo controle. O teto de gastos é mais um gesto de limitação das atribuições da instituição Presidência da República. Depois do teto de gastos, veio o orçamento secreto, com o Lira já. Né? O que é o orçamento secreto? O presidente, na época, um presidente fraco, né? Bolsonaro sempre foi muito forte como agitador, né? Como um agitador fascista, né? Para usar as palavras do Hockenheim. Mas como presidente, ele sempre foi fraco. Então, o que ele faz? Ele entrega o orçamento todo, o Lira governa, porque governar, sobretudo, é o poder de executar orçamento. O Lira governa, enquanto o Bolsonaro ficava livre para fazer suas motociatas, suas agitações e conspirar contra o país. Né? Logo depois do orçamento secreto, veio a autonomia do Banco Central. Dias depois, ainda ali em dezembro de 2021. E o que é isso, né? Como dizia a professora Maria da Conceição Tavares, autonomia para quem, meu amigo? Né? Autonomia em relação ao presidente da República eleito. Quer dizer, o presidente ele é eleito, mas ele não tem o controle da política fiscal do país, da política monetária. Ele fica, né, com um entulho bolsonarista, né? Não, e é isso, né? Aí fala, não, porque se trata de um debate técnico. Não existe debate que seja apenas técnico. Todo debate é também político. Então, esse Banco Central autônomo, ele é autônomo em relação à autoridade política eleita. Mas ele não é autônomo em relação às tais expectativas do mercado, que são tão políticas como quaisquer outras. Né? Então, a gente vem, só para eu encerrar essa minha primeira participação, a gente vem de uma quadra histórica, de um período histórico, de enfraquecimento da instituição Presidência da República. Então, é muito mais difícil governar hoje. Então, virou um certo lugar comum, né? O problema do governo é a articulação política. Vejam, eu não tenho dúvidas que talvez existam problemas, sim, com o ministro Rui Costa, com o ministro Padilha e com o ministro Paulo Pimenta, né, na articulação política e na comunicação. Claro que pode ser que haja problemas, e acho sim que há, mas o buraco é muito mais fundo, gente. Né? O buraco é muito mais fundo. Houve um processo histórico iniciado pelo golpe que enfraqueceu a instituição Presidência da República. O grande desafio do presidente Lula é tentar reverter isso. E claro que isso dá muito trabalho, né? E é muito mais difícil do que apenas demitir um ministro, porque ele não estaria fazendo uma boa articulação política. Sinara, posso fazer uma rápida observação ou não? Claro, é a sua vez. Eu queria discordar parcialmente do Rodrigo, do Rovai e do Ivan Valente. Eita! Babado! É o seguinte, primeiro vou ler aqui. A Leila Araújo disse assim para a gente, Sinara, adoro ver vocês dois juntos, Sinara e a Venha. A Sinara não bebe uísque, só é o problema. O Saulo Romano diz, Venezuela vive uma ditadura e Lula claramente errou em algumas falas sobre o Maduro. Não é verdade. E eu vou tentar ser bem sintético em relação a isso. Primeiro que a Venezuela não é uma ditadura, o Maduro foi eleito, eu fui à Venezuela mais de uma vez já. Nunca um país teve tantas eleições e referendos quanto a Venezuela. O que está acontecendo agora, primeiro, o Bolsonaro fez política anticíclica para ganhar a eleição, mas ele fez política anticíclica.
Então, assim, a política anticíclica pode ser sim, ela existe no Brasil. Quando for para um governo de direita, ela é aceita, a política anticíclica. O problema é ser feita por um governo do PT. Eles querem impedir um governo do PT, eles querem impedir o Lula de ser reeleito. Eles estão pensando lá na frente. Tanto a mídia comercial, quanto o mercado, quanto os bolsonaristas já estão pensando nas eleições do ano que vem e lá em 2026. E o Lula também. E veja só como nós ficamos reféns do discurso da mídia comercial. A gente não falou nesse programa até agora, e já está quase terminando, do PIB, que aumentou 1,9%, com todos esses constrangimentos à política. O que eles estão tentando fazer? Afogar o Lula no início do governo, não deixar o Lula governar para impedir que o Lula tenha o sucesso econômico que lhe dará sustentação política. Um Congresso não vai peitar o Lula. O Rovai disse que não, que o mundo vai acabar. Não vai acabar. O Lula demonstrou isso, fez concessões, obviamente, você faz na política. O Lula tem esse timing. E por que é importante, diferentemente do que eu acho que o Ivan Valente cometeu um erro, o Lula está fazendo uma articulação internacional que é essencial para o futuro do seu governo. De onde está vindo o dinheiro? Esse dinheiro que o arcabouço fiscal não permitirá ao governo, porque o arcabouço fiscal o que faz? O investimento do governo fica atrelado ao aumento da arrecadação. E como que nós vamos conseguir aumento da arrecadação? Aumentando o PIB. Então, o Lula está sendo razoavelmente bem sucedido, ao contrário desse discurso derrotista que o mundo vai acabar. Não é verdade. O 1,9%, o PIB cresceu, o desemprego caiu. Então, essa visão, eu acho uma visão completamente contaminada pelos artistas e comentaristas da mídia. Eu acho falta a comunicação? Está faltando a comunicação? Talvez um pouco a comunicação, mas eu não acho que é a comunicação. A questão é a seguinte: o Congresso sempre foi forte no Brasil, gente. O Collor caiu, não foi pelas maldades que ele fez. O Collor caiu porque ele era fraco no Congresso. Ele fez um monte de barbaridade, ele ficou enfraquecido na sociedade e ele não teve voto no Congresso. A Dilma, a mesma coisa. O Congresso sempre foi forte no Brasil. O Brasil tem um dos congressos mais fortes historicamente, como é o Congresso dos Estados Unidos. Você não pode peitar o Congresso do Brasil. Isso é histórico, não é de hoje, nem... Tudo bem, concordo com o Rodrigo que isso ficou muito mais difícil depois do golpe contra a Dilma. Ainda assim, com uma vitória desse tamanhinho, por pequena margem de diferença, numa conjuntura muito mais difícil, o Lula conseguiu amarrar o Lira para ele não destruir o governo, que ele destruiria o governo se os ministérios tivessem que recuar ao tempo. Por quê? Porque, como o Rovai aí sim bem observou, o Lira é codependente do Lula. O Lira é codependente, ele não pode matar a galinha dos ovos de ouro. E o Lula não é Bolsonaro, gente. Pelo amor de Deus, o Lula tem uma experiência política. Vocês estão comparando o Lula com o Bolsonaro? O Lula, em 6 meses de governo, ele agitou o planeta Terra, simplesmente. Ele está se metendo na Rússia, na questão da guerra, e ele está fazendo uma articulação internacional super importante para a manutenção do seu próprio governo, com dinheiro da China, com dinheiro de investimento que virá, com dinheiro dos Estados Unidos para a Amazônia. Esse é o dinheiro que vai ser a sobra do dinheiro dos investimentos. Quando a China começar a produzir carro elétrico na Bahia, tudo isso trará popularidade para o Lula. Então, eu acho que assim, a gente está muito refém de uma pauta da direita, da extrema-direita e da pauta do PIG, né? O chamado Partido da Imprensa Golpista. A gente fica na pauta deles e não reconhecendo que, apesar de todos os pesares, o governo Lula está conseguindo sobreviver e marcar muitos pontos numa conjuntura super difícil. E o crescimento do PIB, a diminuição do desemprego são sinais muito alvissareiros para quem está trabalhando numa conjuntura tão negativa. Então, vai cair o mundo, o ministério vai cair, é o que se dizia ontem. Acabou, passou.
que importa é que a estrutura do governo passou. Vai ter reforma ministerial? Pode ter. O Lula está ganhando tempo para aumentar a sua popularidade e, com isso, ficar um pouco mais fortalecido perante a conjuntura que será eternamente difícil, porque o mundo todo caminhou para a direita. Rodrigo. Não, eu acho que eu e o Azen estamos dizendo coisas muito próximas, né? Na minha coluna eu digo isso, que nas circunstâncias, o que o governo Lula fez em 5 meses é quase um milagre. É quase um milagre. Mas o meu debate aqui nem é exatamente esse, né? Eu acho que não tem derrotismo nenhum, não tem comparação com o Bolsonaro nenhum, ao menos não da minha parte, né? Bolsonaro era um presidente fraco, Lula é um presidente forte. Não tem comparação nenhuma com isso, né? Se eu deixei isso subentendido, a minha comparação é mais com o que a Dilma viveu. Tá? Mas a Dilma não... Peraí, gente, a Dilma não tem a capacidade política do Lula de articulação, né? Ela caiu um pouco por isso. A Dilma apostou que ia eleger o presidente do Congresso contra o Cunha. A Dilma fez essa aposta. Ela apostou, vou botar um cara do PT para competir com o Cunha. Ela não tinha... Eu acho que ali claro... sim é um erro de articulação política. Você botar um candidato sem ter certeza de que vai derrotar o Cunha, aí sim é um erro de não saber o mundo que ela estava vivendo. Depois ela reconheceu. O Congresso já foi um pouco para a direita e a gente foi pego de surpresa. Só que o Lula sabe esse Congresso que ele tem na mão. Com certeza. É claro que essa ação dos nomes, né, Dilma, Lula, claro que ela é importante. Mas o que eu estou tentando discutir aqui é algo mais panorâmico, que é como que esses projetos sobrevivem na média temporalidade. Por exemplo, o professor Sérgio Abranches tem um texto de 1988 falando do tal presidencialismo de coalizão. Né? O que seria o presidencialismo de coalizão? Como o Rosaki, palavras que os conterrâneos de Sinara usam muito. No presidencialismo de coalizão, o executivo, o governo, o presidente organiza o baba. O que é? Baba é pelada. O que é organizar o baba? Ele distribui coletes, diz você vai jogar agora, você vai jogar depois. Porque no presidencialismo de coalizão, o Congresso quer cargos e ministérios. O que eu estou querendo dizer é que a quadra histórica inaugurada pelo golpe parlamentar contra a Dilma aumentou o preço, né? Ela aumentou o apetite. Os caras não querem mais apenas cargos e ministérios. Eles querem governar. Então, eu acho que eu e o Azen estamos muito próximos aqui, né? Então, a articulação política hoje é algo muito mais difícil e muito mais complexa do que era há 20 anos, do que era em 2010. É muito mais difícil fazer essa articulação política porque os caras querem governar e o Lula não vai dar isso, né? O Lira deu uma entrevista dizendo que o presidente tem que se acostumar com o novo protagonismo que o Congresso tem. E ele, Lira, precisa se acostumar com o fato de que Lula não é Bolsonaro. De que Lula não vai terceirizar o seu governo. Eu acho que ontem, aqui eu estou de acordo com o Azen assim, ontem foi uma vitória, o tom um pouco era esse tom de fim de mundo, ontem foi uma vitória, e uma vitória que eu explico por 2 motivos. Primeiro motivo, o Lula entrou em campo. Né? O Lula ligou, entrou em campo pessoalmente. Então, claro que as viagens elas são fundamentais, mas é necessário olhar mais para o quintal. Né? A gente precisa do Lula. Né? O Lula não é... Rodrigo, não, só para eu acabar, Zé, por favor. Esse é o discurso... Zé, só para eu acabar, por favor. Só para eu, por favor. Não tenho que me perder. Então, o Lula precisa entrar em campo, sim. Né? E a caricatura do PIG, a menos para mim, não cola. A coisa é mais complexa. Então, ele precisa entrar em campo, sim. E, segundo, que foi o STF precificando
aumentando o risco para o Lira. Né? Então, quando o STF desenterra essa investigação que estava lá numa gaveta há 10 anos, né? Qual é o recado que se passa para o Lira nisso? Aumenta o risco. Então, meu amigo, você vai dobrar a sua aposta, você também corre risco. Né? Então, eu explico essa vitória de ontem, uma vitória maiúscula, retumbante, por esses dois motivos. Né? O Lira entrando em campo e o STF, numa jogada também política, aumentando o risco para o próprio Arthur Lira.